Mente Sã, Vida Plena, com Renan Fileto. Olha só, vou falar bem pausado aqui para não errar, porque é um palavrão, gente. Hipermedicalização. Isso tem a ver com o uso excessivo de medicamentos? Tem a ver com aquele famoso hipocondríaco? É isso, Renan Fileto? Bom dia para você. Bom dia, Paty. Pode ter a ver, né? E eu acho que hoje a nossa missão aqui é explicar que o remédio não é nem vilão, nem mocinho. Ele é uma ferramenta para a gente melhorar, né? Ele é que nem o veneno, né? Quer dizer, na dose certa ele remedia, na dose errada ele se torna o veneno. Como diz um tio meu, a gente não pode jogar água do banho com o bebê junto, né? Então tem que levar em conta que existe uma vantagem muito boa quando a gente toma o remédio de uma forma correta e existem problemas quando a gente hipermedicaliza. Isso que significa hipermedicalização, então? A gente está vivendo, Paty, um momento onde as pessoas elas estão recorrendo ao remédio como um meio mais rápido e mais fácil de se sentir melhor. A grande questão é que isso está vindo com excessos e o remédio em si, principalmente para questões psicológicas, ele não costuma resolver o problema. Ele dá uma controlada nos sintomas. A terapia que vai resolver o problema muitas vezes. Então a gente pega o remédio como o caminho mais fácil, e aí é que está o problema, né? A gente tem pergunta, mas eu lembrei do Fábio de Mello. Eu sempre falo a frase dele aqui, o padre Fábio, que ele fala que a gente está na geração Rivotril, porque as pessoas não querem sentir dor. A gente está falando de dor da alma, então não quero sentir essa dor, daí vai lá, se automedica e fica só... se enganando, né? A gente está usando o remédio como um anestésico para a vida. Nossa. E aí é um problema, né? Quando a gente olha, por exemplo, você em casa que toma um remédio, não é para descartar o remédio, cada caso a gente vai olhar individualmente. Mas entenda que um remédio que tira o sintoma da ansiedade, ele não cura a ansiedade. É só parar de tomar remédio que você sabe que ela volta, né? Sim. Então a gente precisa tratar a causa, o remédio trata o efeito, né? Vamos para as perguntas aqui para Renan Fileto. Abrimos a caixinha no final de semana. Sim, desde dezembro, nos sintomas emocionais, muito, né? A gente estava falando sobre qual que era a pergunta para a gente entender essa resposta. Isso, eu coloquei para o pessoal se eles estavam tomando remédio de uso controlado e se eles sentiam que estava ajudando. Então a pessoa respondeu, sim, desde dezembro. Nos sintomas emocionais, muito, acho que ajudou, né? Mas tive ganho de peso após iniciar. Muita gente relata isso também, né? Isso é importante, Paty, para a gente entender o quê? O remédio, a gente deve olhar sempre como o último caso. A gente tenta coisas naturais, a gente tenta mudanças naturais. A terapia é um bom caminho para não ter efeito colateral, né? Mas em alguns casos a gente entra com a medicação. Por que tem que ser visto como um caso mais extremo? Porque tem efeitos colaterais, tem consequências. Sim. Então, existe um período de adaptação. Quando a gente vai tirar, tem o desmame. E muitas pessoas apresentam, por exemplo, ganho de peso. Tem alguns efeitos que a pessoa precisa lidar. Na dúvida, a gente tenta segurar o máximo sem o remédio, né? E, a terapia lá no Renan tem um chocolatinho bem pequenininho, viu? Não vai dar tempo de você engordar, não. O remédio que a gente tem lá é o chocolate, né? Vamos ver a próxima mensagem. 60 miligramas de fluoxetina desde abril. Me adaptei muito bem a ele, diferente dos outros. Me ajudou bastante. Essa é importante, Paty, por quê? Porque a pessoa pensa assim, eu vou no psiquiatra, né? Vou tomar um remédio e vai estar tudo certo, resolver o meu problema. Qual que é a grande questão? A gente tem os medicamentos de primeira escolha, que são os mais comuns, né, e que costumam funcionar. Mas todo remédio tem uma adaptação que às vezes é bacana ou não. Tem gente que não responde a algumas medicações. Então, por exemplo, no caso dela, diferente dos outros, me ajudou bastante. O que isso quer dizer? Ela já tentou outra medicação que não teve o efeito que ela estava esperando. E tem medicamento que vicia também? Que daí a pessoa se torna dependente químico mesmo desse medicamento? É mais um ponto que tem que ser levado em conta. Dependendo da medicação, ela pode provocar uma dependência. Geralmente, remédio de tarja preta, eles têm alguns problemas nesse sentido, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar o remédio seguindo a orientação médica e quando a gente vai tirar o remédio, muita gente tira por conta, né? Sim. Tem que tirar com orientação, porque pode dar um efeito rebote, pode dar muito sintoma dessa própria abstinência mesmo, né?
Vamos ver a próxima mensagem aqui. Eu me sentia dependente de tantos medicamentos que nem sabia mais o que era o meu corpo funcionando normalmente. Olha só que relato importante. Depois de reduzir as doses com orientação médica, me sinto muito mais saudável e disposto. Gente, ó, importantíssimo, tá? Fui num profissional, a gente sabe que tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. O remédio, quando ele entra, ele tem que claramente trazer uma melhora na qualidade de vida. No caso da mensagem, provavelmente tinha alguma questão de dosagem ou da própria medicação. Se o remédio não traz uma melhora clara, converse com o médico e, se for o caso, busque até uma segunda opinião. Né? Porque muitas vezes é uma questão de ajustar ou trocar a medicação para você ter o efeito desejado. Ninguém toma remédio para sofrer mais do que está sofrendo, né? Com certeza. Vamos ver se depois dá tempo de eu fazer mais um comentário. Estou preocupada com a quantidade de medicamentos que meu médico prescreveu. Como saber se realmente preciso de todos eles? O desespero do psicólogo é quando a pessoa faz uma pergunta dessa, eu não sei qual que é o caso, né? Mas vamos lá. Gente, normalmente a gente vai fazer uma avaliação, tanto na psicologia quanto na psiquiatria. A gente fala da anamnese, né? A gente conversa, investiga muita coisa. Os medicamentos, eles têm a ver com o sintoma. Então, assim, eu tô me sentindo muito desanimado. Aí você vai tomar uma medicação específica. Eu tô tendo problemas para dormir. Geralmente a gente escolhe outra. Então, nesse caso, a gente tem que olhar o que a pessoa estava apresentando para a gente entender se esses medicamentos eles estavam de acordo com o que ela estava precisando. E é o que você falou, se ela não confiou nessa primeira opinião, consultar uma segunda opinião também, né? Tem um marcador muito claro, né, que é a melhora de qualidade de vida. Então, assim, como eu falei, a gente toma remédio para se sentir melhor, né? Então, no caso, eu tomava muito remédio. Ok, isso é uma coisa que às vezes preocupa, mas como que estava a qualidade de vida tomando o remédio? Ele estava cumprindo o objetivo? É mais nesse sentido que a gente tem que pensar, né? Entendi. Vamos ver a próxima aqui. Sim, desde 2019, amo meu... eu nem sei falar o nome desse... Venlafaxina. Esses medicamentos têm cada nome, né? Mas vou tirar logo. Mas tem que ter a orientação também para tirar, né, Renan? Isso, remédio tem uns nomes complicadíssimos, né? Ainda mais esses psiquiátricos eu vejo. Tem a venlafaxina, tem a desvenlafaxina, que é um outro remédio. Gente, olha só, essa pergunta é legal, né? Essa resposta é legal, por quê? Pela questão do tirar, né? Todo medicamento que a gente coloca no tratamento, geralmente a gente põe ali uns 15 dias de adaptação. 15 a 20, mas 15 dias de adaptação. Da mesma forma, quando a gente vai retirar o remédio, a gente tem que levar em conta que o nosso corpo se adaptou a ele e a retirada também tem que ser um processo do corpo se readaptar. Então, via de regra, o que a gente faz? A gente reduz a dose pela metade por uns 15, 20 dias, vê como que a pessoa se sente. Tendo um processo gradual ali de adaptação, a gente na próxima quinzena a gente tende a retirar. Mas quando você tira do nada, é muito impactante para o corpo, tem que ter orientação. E em cima de tudo isso, de todas as mensagens, sabe o que eu aconselho? Terapia. Quero mostrar o consultório do Renan Fileto, que fica ali na rua Cláudio Manuel da Costa, número 143. É um lugar acolhedor em que você vai se sentir à vontade, você vai poder relatar para ele os seus problemas. Mesmo que você esteja tomando algum tipo de medicação, vale a pena você levar junto esse tipo de terapia, porque ela só vai somar e, como o Renan falou, não tem efeito colateral, não engorda e você vai encontrar aquele acolhimento sem julgamento, né, Renan? Então, o Renan Fileto é uma pessoa super acolhedora, atende aí nesse endereço que a gente falou, que fica ali dentro da clínica GastroSul. E se você quiser mais informações, anota o WhatsApp dele aí, é o 43 999 80 9609. Renan, muito obrigada mais uma semana com a gente. Eu que agradeço, gente. Remédio vem para somar. Os melhores tratamentos são terapia somado com remédio. Então, fazendo direitinho, dá tudo certo. Obrigada, Renan. E a gente vai encerrando o nosso Tarobá Cidade desta segunda-feira, desejando uma excelente semana. Eu volto amanhã às 11 horas ao vivo. Um beijo, fica com Deus. E agora com o Fabinho Guilhem e o seu Tarobá Notícias.